Oi, gente querida, muito boa noite. Eu espero que estejam todos bem, bem animados, apesar de todas as dificuldades, com bastante fé, não é? E muita vontade de estudar. Vamos dar continuidade, então, ao estudo desta noite, onde estamos falando sobre o medo. Nós já vimos que o medo não é uma emoção para nós fazermos pouco caso, que devemos respeitar, que ela é responsável pela manutenção da vida, da civilização humana, não é? Porque os riscos eram muito grandes naquela época, como ainda são hoje em dia, mas o medo foi o que deixava as pessoas alerta, que a experiência que tinham fazia com que elas tecessem novas formas, novas táticas para se defender dos animais selvagens, dos perigos da escuridão ou das cavernas, enfim. E nós aprendemos também que o medo é muito relativo, porque uma pessoa tem medo de altura e a outra vai andar na corda bamba na boca de um vulcão. Uns vão escalar arranha-céus e outros têm medo de chegar até na beiradinha de um prédio, mesmo tendo uma cerca de proteção. Tem gente que enfrenta leões e tem gente que foge das baratas. Enfim, nós entendemos que o medo deve ser olhado com respeito, mas com muita responsabilidade e sabendo a nossa capacidade de discernir quando ele é real, quando ele é efetivo e quando ele é fruto da nossa imaginação. Verificamos também as fobias e outras formas em que o medo acaba se tornando doentio. E agora nós vamos ver como cultivar o medo. Lembra, cultivar como se cultiva uma planta. E no exemplo que o Reikdal, eu acho que é assim a pronúncia, Reikdal, acho que Reikdal fica mais chique. Na orientação e no exemplo que ele nos dá, ele compara o medo àquela coroa de Cristo, né? Aquela planta cheia de espinhos que as pessoas costumam colocar na frente de suas casas, de suas propriedades, como uma forma de afastar os animais perigosos, como uma forma de afastar até ladrões e etc. E que, assim como a coroa de Cristo, nós precisamos verificar que, se nós deixarmos que ela cresça à vontade, ela toma conta de tudo, porque ela cresce muito rapidamente, assim como o medo quando ele não é controlado. E de repente ninguém pode nem entrar na nossa casa sem se machucar naqueles espinhos. Então nós precisamos podar a coroa. Ah, vamos arrancar pela raiz? Vamos tirar isso daqui? Não, é bonito. Se você acha que aquilo, além de te proteger, deixa um aspecto cuidado e bonito na sua casa, tudo bem, mas você vai precisar podar. Assim também é o com medo. Nós não conseguimos arrancar o medo do nosso coração, da nossa mente. Nós não costumamos falar, olha, a partir de amanhã eu não vou mais ter medo. A partir de amanhã, seja lá o que for, um bicho grande, um bicho pequenininho, seja o vírus da Covid, seja medo de avião, a partir de amanhã eu não tenho mais medo. É impossível, não dá para arrancar, mas dá para nós irmos analisando, podando, verificando até que ponto aquilo está empatando, engessando, nos paralisando perante a vida, perante as circunstâncias e tentando de uma forma saudável buscar conviver com ele, mas diminuí-lo, diminuir a sua importância na nossa vida e no nosso dia a dia. Mas como é que nós vamos fazer a poda, né? Quando eu já tive coroa de espinhos na minha casa, coroa de Cristo, né? E quando ia podar era uma tristeza, porque você precisa pôr uma luva grossa, você precisa colocar, ter um instrumento correto, que seja comprido o suficiente para você cortar sem se machucar. Você precisa separar um dia para aquilo, precisa tomar cuidado, porque ele solta uma seiva, um látex que é muito tóxico, não é? Ele dá alergia, dá coceira. Então, existe uma série de circunstâncias. E quando nós vamos falar do medo, nós também precisamos tomar cuidado, tanto em tratar o medo do outro, como o nosso próprio medo. Não adianta falar, deixe de ter medo. A partir de hoje chega, não é mais para ter medo. As coisas não vão funcionar assim. Você tem que ir com calma, tem que ir analisando cada uma dessas circunstâncias
e verificando até que ponto esse medo está te protegendo ou até que ponto esse medo está te bloqueando uma vida normal e uma vida saudável. Para discernirmos quando é necessário um estímulo ao crescimento, que é o medo impulsionado pelo instinto de sobrevivência, então, se o perigo é real, vamos aumentar o nosso medo. E se o perigo é razoável e o medo está exacerbado, nós precisamos cuidar. O que está em jogo ali? O que está em risco? Assim chegaremos ao fato e à questão de perceber se o ego está ou não adoecido, que se sente numa berlinda entre preservar-se para se manter exaltado ou correr o risco de ser derrotado, desmascarado, descentralizado. Ao fazermos a oração, podemos pensar: e se eu errar? E se eu me esquecer parte da oração? E se minha oração não for bonita? E se eu falar baixo demais e ninguém escutar? Não é assim? É engraçado que quando nós estamos na casa espírita, muitas das vezes a gente pede para alguém fazer a prece e a pessoa fica um tanto assim nervosa, um tanto preocupada e erra o Pai Nosso. Eu já passei por isso. Vai até a metade, daí esquece onde é que está. Daí, lógico, nós estamos numa casa cristã, todos aqueles que estão acompanhando a nossa oração socorrem, falam um pouquinho mais alto, dão continuidade e no final a gente comemora. Seja bem-vindo à turma dos que já esqueceram o Pai Nosso, dada a preocupação que tudo saia bem. Nós fazemos o Pai Nosso desde que éramos pequenininhos, mas quando nós estamos num ambiente em que aquela prece vai iniciar um trabalho, vai encerrar um trabalho, aquilo tem um peso, tem uma responsabilidade, e aí vem o medo de errar. E a gente tem tanto medo de errar que erra. A gente se boicota, nós não fazemos aquilo com tanta fluidez, com tanta naturalidade. Ficamos tão ansiosos que realmente chega uma hora dá o branco, né? E daí os amigos socorrem, porque os irmãos são para isso, obviamente. E nós aprendemos a lição, que somos capazes sim e que não precisamos ter medo. Todas essas situações funcionam. Então vamos supor, eu tô com medo, mas um medo terrível de sair de casa por causa da Covid, de ser contaminado ou de, em sendo assintomático, contaminar alguém. Eu tenho motivo para ter medo? Tenho. Eu tenho razões não só intelectuais, mas até emocionais, porque a morte pelo Covid, o tratamento da Covid, que exige um distanciamento total, isolado realmente, por vezes até com risco de não voltar a ver seus familiares, isso tudo é muito assustador. Então nós nos enchemos de medo. Olha, eu tô passando fome porque eu não tenho nada em casa e eu não tenho coragem de sair para comprar alguma coisa. Então o medo tá te empacando. Vamos ser razoáveis. Nós, por vezes, precisamos sair à rua. Nós precisamos trabalhar, alguns de nós estão trabalhando normalmente, outros estão trabalhando à distância, como os professores, os que estão na área da saúde têm que trabalhar todo dia e estão trabalhando muito mais do que jamais trabalharam em suas vidas, e eles têm que enfrentar o medo, o mesmo medo que nós sentimos, eles sentem, mas eles têm que enfrentar. Então isso é podar o medo, sabe? Olha, eu vou me proteger, eu vou sair banhado em álcool gel, vou levar álcool gel na bolsa, no bolso, eu vou colocar uma máscara ou descartável ou perfeitamente higienizada. Se eu tiver óculos, ou eu vou usar um óculos, vou usar uma proteção na face, conforme a situação a qual eu vou me expor, e eu vou manter o distanciamento, né? O distanciamento social. Então, eu enfrento o medo com medidas preventivas àquilo que eu temo. Eu temo adoecer, eu tomo medidas preventivas. Mas eu não posso me deixar ficar totalmente entregue ao medo. Mas também não posso ir atrás dessas conversas que muitos dizem: quem tem fé não pega. Não, mas quem tem fé morre. O Cristo foi crucificado, gente. Depois disso, quer mais o quê?
Chico tinha uma fé fenomenal, mas ele estava quase cego, ele tinha problema no pulmão, ele tinha gravíssimos problemas de saúde. Então, a fé te ajuda a enfrentar, te ajuda a passar pelos problemas, mas a fé não impede a contaminação por um vírus. A fé não impede que, se um objeto cair no seu pé, você vai quebrar o pé, ou vai quebrar o dedo, ou vai se machucar gravemente. Apesar da fé, nós somos humanos vivendo no mundo material e expostos a agentes patogênicos e a agentes materiais. Então, nós temos que ter a perfeita divisão: aonde vai a fé, aonde vai a razão, aonde vai a responsabilidade e aonde está o medo que eu tenho que enfrentar, que eu tenho que conviver. Eu não posso deixar de ter medo, eu tenho que continuar tendo medo. E isso é uma coisa interessante, porque o que mais tem assustado ultimamente é o grande número de informações contraditórias. De manhã, a fase amarela, à tarde é vermelha, de noite voltou para amarelo ou laranja ou qualquer coisa assim. Pega, não pega, quem está sintomático pega, quem está assintomático não passa, depois o assintomático passa. Então, é tanta informação desencontrada que aumenta o nosso medo. Se nós tivéssemos orientações mais seguras, nós realmente poderíamos nos prevenir de uma forma mais adequada. Mas como não temos, o medo aumenta e a nossa responsabilidade em não passar isso, em tentar não adquirir isso, fica muito exacerbada, fica muito grande, fica dolorosa, fica pesada. Gente, que ambiente pesado nós temos encontrado quando conversamos com os nossos amigos. As pessoas estão cansadas do medo, cansadas do isolamento, porque o homem é um animal gregário, ele gosta de viver em sociedade. Ele gosta de estar com os amigos, pelo menos a maioria gosta, e nós estamos sentindo muita falta desse contato, dessas reuniões. Por outro lado, esse distanciamento social, porque nós não estamos isolados. O isolamento social é para aquela pessoa que está lá internada numa UTI e que ela realmente não pode ver ninguém, ela está isolada do mundo lá fora. Nós estamos vivendo um distanciamento social. E esse distanciamento social faz com que nós estejamos vivendo em maior silêncio. Antes era muita correria. Antes eram 1000 compromissos e o tempo era pequeno, o tempo era curto, o tempo era escasso, nós estávamos cansados e assumindo maiores compromissos. Eu vou aqui, eu vou ali, eu vou lá. Se eu tenho 3 festas, eu tenho que dar uma passadinha nas 3. Se eu tenho alguma coisa para resolver, eu já no caminho passo aqui, passo ali, passo lá, já converso com não sei quem, já faço isso. Nós estávamos tão envolvidos nessa roda viva que não percebíamos que não estávamos tendo tempo para nós, para o exercício do nosso silêncio, para exercitar um pouquinho de tranquilidade, de solidão, e nessa solidão ouvir a voz do nosso eu, da nossa consciência, que nos cobra, que nos pede que façamos coisas que sempre prometemos, mas que nunca achávamos tempo. E agora o tempo sobra, o tempo abunda. E nós temos tanto tempo, mas temos tão pouca afinidade conosco mesmos, temos tão poucos exemplos de ter passado tanto tempo apenas conosco mesmos, que nós estamos entediados, que nós estamos frustrados, desanimados, e isso nos revolta e aumenta o medo. Vamos aproveitar esses momentos de distanciamento social quando tudo passou a ter um ritmo diferente, quando tudo passou a ter um valor diferente, para ao invés de caminhar nas calçadas, caminhar por dentro de nós mesmos. Aproveitar esse tempo para revolver aquelas gavetas entulhadas de coisas antigas, não só nos guarda-roupas, mas as gavetas dos sentimentos. Vamos procurar entender coisas pelas quais não tínhamos tempo para pensar. Vamos analisar quais as mágoas que temos, isso não é hora de nos desfazermos delas.
O que guardamos, guardamos e guardamos, mesmo quando sabemos que não vamos mais usar. É hora de exercitar o desapego. O desapego das coisas materiais e o desapego de muitas coisas morais, emocionais que estão guardadas embaixo do tapete da nossa mente. Porque nós preferimos nem olhar. Antes tínhamos a desculpa, não tenho tempo. Mas agora o tempo é nosso companheiro. É hora de procurarmos sair desse distanciamento social como, não digo zerado, né? Porque nós temos tanta coisa, mas tanta coisa que zerado, acho que essa pandemia ou essa quarentena tinha que durar muito mais tempo. Mas pelo menos com uma diminuição muito grande de coisas emocionais para resolver, tá? Nós temos uma contabilidade, nós temos um caderninho onde nós anotamos tudo o que nós precisamos fazer, todos os carnês que nós precisamos pagar, todo mundo que a gente tem que parabenizar pelo aniversário, se bem que agora o Facebook ajuda muito, né? Mas eu ainda tenho lá um caderninho, principalmente dos parentes e tal. Então nós procuramos administrar as coisas materiais à nossa volta, e isso nos dá um pouco de segurança, nos dá um pouco de tranquilidade. Porque quanto mais a gente controla, parece que nós estamos no controle. E daí vem o vírus e nós vimos que nós não temos o controle, que é tudo muito fugidio, que é tudo muito sutil. E se nós não tomarmos cuidado, a vida passa e nós não teríamos tempo que a vida está nos dando, apesar da tristeza que estamos passando, de caminhar de encontro a nós mesmos, conhecermos-nos mais profundamente. Nossos medos, nossas angústias, nossas frustrações e principalmente os nossos sonhos e compromissos esquecidos. Todos nós já fomos jovens. Mesmo os que são mais jovens do nosso grupo já foram mais jovens ainda. Mas falo principalmente aqueles que, como eu, já passaram dos 30, 35, faz de conta, né? E que, de repente, tem que encarar que todos aqueles sonhos da mocidade acabaram não se cumprindo, ou pelo menos se o foram de uma forma menor, pequena. Se eu tinha 10 sonhos maravilhosos, eu consegui fazer 4, 5, o resto eu deixei para lá, porque não tinha tempo. Um dia eu ia fazer, quando eu tivesse tempo, e acabei não fazendo. Eu acredito que com todos vocês é assim. Então, que sonhos são esses que valem a pena ser resgatados? Que valem a pena dedicarmos-nos para conseguir realizá-los? Vamos relembrar o que fomos lá atrás. Eu tenho feito muito isso, colocando em prática, olhando fotos, olhando anotações em livros, tudo aquilo que eu queria fazer e a forma como eu queria fazer. E eu percebo que muito dessas coisas eu não fiz, porque tinha medo. Medo que não desse certo, medo que desse errado. Medo de me comprometer a fazer uma oração e errar, parar pela metade. E aí eu não fiz. É hora de resgatar os nossos sonhos, os nossos compromissos para conosco mesmos, porque a vida é muito passageira. E nós estávamos deixando passar isso sem dar sentido a todas as nossas emoções. Quem não vive um grande amor com medo de se machucar, está se boicotando. Mira e Lopes, num estudo sobre estímulos fóbicos, estímulos de medo, quando trata do medo do sofrimento moral, apregoa: quem renunciar a amar, temendo o sofrimento que isso possa vir a lhe causar, não é apenas um covarde, é um automutilador mental. Eu não preciso nem que o outro diga para mim, não vai dar certo, desiste, não vai dar certo. Eu mesma falo. Eu mesma, eu tenho medo, eu vou me pôr numa situação, e se eu não conseguir, eu vou tentar tal coisa, e se não der certo? Se não der certo, eu tentei.
Se não der certo, eu adquiri experiência. Eu estive com pessoas que eu jamais estaria de outra forma. Eu vivi emoções que eu não viveria de outra forma. E se não deu certo, não deu. Desde que eu não me perca pelo caminho, desde que eu não me deixe seduzir, desde que eu não me venda, desde que eu não trate as emoções e as pessoas de uma forma vil e egoísta, eu nada terei perdido, eu só tenho a ganhar, mesmo que eu não atinja o objetivo final. Não dizem que a felicidade está no caminho? Eu saio daqui para chegar em Mairinque e de repente paro no Marmeleiro. Não consegui chegar em Mairinque. Mas pelo caminho eu encontrei amigos, eu vi coisas bonitas, eu parei ali para comprar uma muda de planta, eu parei um pouco mais adiante porque tem um lugar que vende móveis rústicos e fazia tempo. Sabe, eu não cheguei em Mairinque. E eu não vou ficar frustrada porque eu não cheguei em Mairinque, porque o meu caminhar foi altamente produtivo. Então é isso que nós precisamos aprender a fazer. Então, quando nós precisamos fazer uma poda desse medo, quando nós precisamos diminuí-lo, nós precisamos cuidar dele, nós precisamos também ver que ele é necessário, que ele é nosso amigo, desde que esteja contido dentro daquilo para o qual ele realmente serve. Não precisamos confrontar diretamente com a emoção do medo. Afinal, à medida que encontramos esse lugar mais distante para melhor observação, menos personalistas, naturalmente, nossa alma abre-se à vida e trabalhamos-nos a favor da realização da alma, permitindo-nos arriscar, crescer, trabalhar e amar, sem medo. Lindo, né? Então vamos nos distanciar um pouco. Meu medo é de errar? Eu sou humana, vou errar. Estou num lugar onde todos erram, já erraram e ainda vão errar. Eu não vou ser a única, mas talvez eu seja a única que tenha tentado. Eu tenho medo de sofrer, mas se eu não amar por medo de sofrer, se eu não dedicar integralmente a uma amizade, com medo que ela pode me trair ou me frustrar, eu deixarei de ter amigos e a solidão é terrível. Se eu tenho medo de adoecer, é porque eu dou valor à vida. Então eu preciso cuidar-me, cuidar dos outros à minha volta, mas não deixar de viver. Eu gostaria de solicitar a todos que colocassem num pedaço de papel ou diretamente no WhatsApp os medos que mais impactam ou impactaram as suas vidas. Eu não quero que coloquem no grupo. E eu não preciso nem que coloquem diretamente para mim. Aqueles que quiserem fazer, pode mandar no particular, para conversarmos no particular, como se fosse um atendimento fraterno feito lá no centro, mas não no grupo. Porque existem coisas que são muito delicadas, muito suaves, e a gente precisa tomar cuidado. Mas coloque num pedaço de papel todos os medos que você tem e todas as coisas que você já deixou de fazer por medo. Todas as oportunidades que você já perdeu por medo. Quanto você já se auto-boicotou. E principalmente na casa espírita. Quanto você deixou de fazer por medo. Medo de se expor, medo de assumir um compromisso, quando o compromisso não é com a doutrina, mas é consigo mesmo. Quanto que você já disse não para fazer uma prece, como você já possa ter se escondido de ir lá na frente fazer uma apresentação. E eu gostaria que vocês soubessem que estamos aqui para aprender, todos nós. Todos nós estamos aqui para aprender. Todos nós erramos. Todos nós temos medo. Mas quem tem fé tem mais coragem. Não perde o medo, mas tem coragem. Que a paz do Divino Mestre Jesus
nos faça perceber o medo, conviver com ele, mas dominá-lo. E nesta época de pandemia, que sejamos capazes de, apesar do medo, sermos os melhores filhos, os melhores pais, os melhores irmãos, os melhores cristãos que jamais fomos nesta vida. Que a paz do Cristo esteja em nossos corações, hoje e sempre. Na semana que vem, vamos tratar da raiva. Até lá. Fiquem com Deus.